Então vamos lá, dúvida na tela. A dúvida de hoje é a seguinte: no texto que está em Gênesis 6, versículo 3, o Senhor diz a Noé que os dias do homem serão 120 anos. E de fato, depois as idades que antes eram bem altas começam a cair. Mas o que me confunde é que mesmo depois do dilúvio, tem personagens que vivem mais de 120 anos. Como entender essa questão? Muito obrigado, querida irmã. Sua dúvida é interessantíssima dentro da palavra de Deus e hoje nós vamos aprender esse fato aqui em detalhes, e você que me assiste agora também tem essa oportunidade. Embaixo desse vídeo você pode colocar a sua dúvida, a sua pergunta, e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. A nossa comunidade tem crescido muito e já respondemos mais de 500 perguntas e eu quero chegar até 1000. Então, desde já, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição, participe aqui do nosso canal e receba de segunda a sexta às 15 horas novos estudos bíblicos gratuitamente aqui no YouTube. Então eu quero convidar você para ir até minha lousa de explicações, mas antes, deixa o seu like, deixa o seu curtir nesse vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal. Vamos até a minha lousa de explicações, onde nós vamos destrinchar, aprender em detalhes mais a respeito desse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Comecemos com Gênesis capítulo 6, versículo de número 3, que diz o seguinte: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Preste bem atenção nessa parte. Os seus dias, ou seja, os dias do homem, serão 120 anos. Bom, uma leitura aqui direta, rápida, vai indicar que Deus está falando de idades aqui. No entanto, se a gente avançar um pouquinho, por exemplo, no texto de Gênesis, que vem bem depois da época do dilúvio, nós observamos o seguinte: foram os dias de Isaac 180 anos. Então observe que nós temos aqui muito mais idade do que esses 120 anos mencionados em Gênesis 6, versículo 3. E ainda podemos ver, por exemplo, em Jó 42:16, que depois disto viveu Jó 140. Olha só, 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Bom, conforme nós podemos perceber, esses 120 anos que são citados por Deus em Gênesis 6:3 não parecem se referir à idade de vida das pessoas. Será mesmo? Nós vamos ver isso no estudo de hoje. Mas se não se referir à idade das pessoas, a que pode se referir? Nós vamos ver que existem pelo menos duas interpretações a respeito dessa questão, e eu vou explicar em detalhes para você, analisando o contexto, como você já sabe que são nossos estudos aqui. Vou te explicar e depois eu vou dar a minha opinião sobre esse tema. Então, como que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou explicar o contexto, vamos entender as duas interpretações com detalhes e, ao final, vou dar minha opinião para falar para você qual que eu acho que se enquadra mais dentro do contexto. Então, aquele recadinho, veja, por favor, o vídeo até o final para que você entenda perfeitamente o tema, combinado? Comecemos, então, relembrando o contexto que nós temos aqui em Gênesis 6. Você que está lendo a Bíblia, ou já passou desse capítulo, é importante relembrar o que acontece aqui que desencadeia toda essa fala de Deus. O contexto vai nos mostrar que a humanidade estava em uma escalada cada vez maior de erros graves, E essa escalada, a gente sabe, ela começa lá no Jardim do Éden com a queda. E a humanidade cada vez mais envolvida em pecados dos mais terríveis possíveis, desde o que aconteceu lá na queda do Jardim do Éden. Observe o que o Senhor diz em Gênesis capítulo 6, verso de número 5. Viu o Senhor, então observe que o Senhor constata que a maldade do homem se havia multiplicado, ou seja, ao invés do homem andar para melhorar a sua vida, ele piora, ele multiplica os seus erros, o pecado, a maldade. E diz o texto que era continuamente mal, ou seja, não havia arrependimento, diz aqui o Senhor. Então todo o desígnio do coração do homem estava voltado para o mal, sem qualquer vestígio de arrependimento. A Bíblia explica que diante dessa multiplicação grave de pecados, o Senhor se arrependeu, sim, se arrependeu de ter feito o homem. Observe o texto de Gênesis capítulo 6, verso de número 6, que diz: Então se arrependeu.
Se você não entende muito bem essa questão de Deus se arrepender, eu vou deixar no final desse vídeo um estudo que eu montei aqui a respeito de Deus não se arrepender, porque ele é perfeito, e de Deus se arrepender, como diz nesse texto, ok? Ao final desse estudo eu deixo lá para você o vídeo. Diz o texto então que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Foi uma alegria para Deus isso que aconteceu. Deus então determinou uma punição que seria aplicada a toda a humanidade, exceto, ou seja, tirando Noé e a sua família. Esses seriam então salvos pelo Senhor e nós sabemos através de uma arca que seria construída. Observe como diz o texto de Gênesis 6, versículo 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei e também com o homem, né? O homem, ele contamina a criação. O homem, o animal também vai sofrer, os répteis, aves do céu, né? Todos os animais, porque me arrependo de os haver feito. Olha só que tristeza. Depois do texto, então, identificar quem era Noé, né? Que foi um homem que andou com o Senhor, Deus vai comunicar a Noé o que ele vai fazer. Então nós temos na sequência do contexto a resolução de Deus e o que vai acontecer no futuro da humanidade. Olha só que interessante, mas antes, rapidamente, você que gosta de estudar a Bíblia em detalhes, o meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa está com vagas abertas, aulas em vídeo. Clique aqui no primeiro comentário abaixo desse vídeo. No primeiro comentário fixado você tem o link com mais detalhes. Observe o texto, Gênesis 6,13 diz o seguinte: Então disse Deus a Noé. Observe que Deus está comunicando tudo isso a Noé. Resolvi dar cabo, finalizar a vida de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Haveria então uma punição grave. Com esses esclarecimentos, nós já conseguimos então entender a questão dos 120 anos. Relembremos o texto de Gênesis 6:3. Então veja que Deus diz que o Espírito do Senhor não agirá para sempre no homem, ou seja, o homem por causa do pecado, ele se distanciou de Deus, ele entrou numa carnalidade. Então, diz o Senhor, que os dias do homem serão 120 anos. Veja, agora a gente precisa entender o que são esses 120 anos dentro desse contexto que o Senhor está falando. E aqui existem duas interpretações principais para explicar o significado desses 120 anos e vamos analisar as duas em detalhes. Depois eu quero a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, combinado? Então vamos lá. A primeira interpretação ela vai dizer o seguinte, que os 120 anos citados no texto significa uma média do tempo de vida a partir daquele momento. Ou seja, haveria uma redução drástica das idades a partir da ocasião do dilúvio. Então essa interpretação ela vai apontar que diante do aumento do pecado, naquele momento da história da humanidade, onde nós sabemos, e é importante entender o contexto um pouquinho mais amplo agora, sabemos que os homens viviam centenas de anos. Como, por exemplo, vamos pegar aqui o homem mais velho, né, que viveu mais tempo na Bíblia, que está em Gênesis 5:27, que é o Metusalém, 969 anos. Então, diante dessa realidade, Deus resolve tirar do homem essa ideia de ser quase que imortal. Pois pense comigo, imagine uma pessoa viver quase 1000 anos. Certamente que ela tinha uma ideia, né, da grandeza, do tamanho que a sua vida seria, que era um tempo extremamente grande. Então, devido a essas altas idades que vivia, as pessoas, possivelmente dentro dessa interpretação, tinham uma ideia de que elas podiam viver de qualquer jeito, porque elas iriam viver muito, iriam aproveitar muito a vida. Então, Deus aqui estaria fazendo um ataque ao orgulho humano dentro dessa interpretação. Nesse caso, 120 anos simbolizariam, então, a média da redução drástica da idade de vida dali para frente, depois do dilúvio. Ou seja, chega daqueles tempos de vida extremamente grandes, eles seriam cada vez mais raros. Ou seja, um número simbólico e não uma regra exata dentro aqui dessa interpretação. Ou seja, eles creem o seguinte, os homens não teriam que viver todos menos de 120 anos, mas Deus está dizendo aqui que a partir daquele momento as idades seriam cada vez
menores e não ultrapassariam 120 anos na média. Iria cair demais as idades. Até porque, se nós observarmos, com uma simples análise, observamos que vários personagens viveram mais de 120 anos. Eu já citei lá no início 2 personagens, mas apenas para citar mais alguns, veja que nós temos, por exemplo, o pai de Abraão, Terá, que viveu 205 anos. Está lá em Gênesis 11:32. Temos o próprio Noé, que viveu 950 anos ao todo, Gênesis 9:29. E Abraão, que viveu 175 anos, conforme está em Gênesis 25. Versículo 7. Então veja, mesmo que vários viveram mais de 120 anos, dentro dessa primeira interpretação, é um fato que as idades de vida das pessoas diminuíram muito após o dilúvio. Então, quem crê nessa interpretação vai dizer o seguinte, olha, foi por causa dessa punição que Deus deu, as idades reduziriam drasticamente para uma média de menos de 120 anos. Mas tem a segunda interpretação, que é muito interessante também. Nessa segunda interpretação, quem crê nela vai dizer o seguinte, olha, os 120 anos, na verdade, é o tempo até começar o dilúvio. Mas como assim? Olha só, vou te explicar em detalhes. Podemos notar na cronologia do texto que Deus afirma que a vida do homem seria de 120 anos, certo? Gênesis 6, versículo 3. Aí nós vamos perceber que o texto vai apresentar detalhes para a gente da insatisfação de Deus com o ser humano e o objetivo de o destruir, conforme está em Gênesis 6, 7. E depois de ter contato ali com Noé, de conversar com Noé, Deus ele vai dar instruções para a construção da arca, conforme está em Gênesis 6, dos versos 8 até o 22. E se nós voltarmos um pouquinho no texto, nós vemos que o texto diz que Noé tinha 500 anos quando teve seus filhos e filhas. Somente filhos. Observe Gênesis 5:32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé, ou seja, somente filhos aqui. Então observe que ele tinha aqui 500 anos conforme esse texto. E mais à frente, que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. Observe Gênesis 7, versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então veja, dentro dessa interpretação, olha só, vou juntar tudo para você. Essa interpretação vai ensinar o seguinte, que Deus resolve que vai terminar com a humanidade e esse tempo, até ele fazer isso, essa resolução, melhor dizendo, até ele derramar o dilúvio, esse tempo seria então de 120 anos. E o que acontece no meio disso? Então Deus resolve, aí Deus comunica o Noé, Deus manda construir a arca, depois acontece o dilúvio. Esse tempo total, então, seria de 120 anos. Então, ali nós não teríamos uma idade, mas o tempo que o homem teria até começar o dilúvio. Qual é a interpretação mais correta, presbítero? Olha só, vou te dar minha opinião. E aí depois eu quero que você dê a sua opinião também nos comentários, porque é muito importante a gente trocar informações para crescermos juntos. As duas interpretações, elas conseguem se harmonizar dentro do contexto, conforme eu até demonstrei aqui na explicação. Porém, a meu ver, a interpretação que aponta os 120 anos como o tempo da decisão de Deus sobre o dilúvio e o tempo até que o dilúvio chegasse, se harmoniza muito mais com o contexto todo. Por quê? Porque nós não temos ali no texto uma ideia tão clara, a meu ver, de que os 120 anos fosse uma média da vida das pessoas a partir do dilúvio. Isso não parece tão claro para mim, apesar de ter algum sentido também, como vimos na primeira interpretação. Mas para mim, a segunda interpretação, ela traz uma clara indicação da misericórdia de Deus, dando tempo para a construção da arca, ou seja, não teríamos ali uma destruição total da humanidade. A humanidade teria uma outra oportunidade, mas também Deus mostra que haveria um juízo que seria derramado em breve sobre o mundo daquela época. Portanto, a gente teria até mesmo ali uma oportunidade das pessoas entenderem a mensagem de Deus, mas de fato a maldade era tão grande que isso não aconteceu e Deus sabia que não iria
acontecer. Então, a meu ver, a segunda interpretação se enquadra melhor dentro do contexto. Então, só revisando, esses 120 anos para mim é o tempo em que Deus resolve o dilúvio, ele comunica Noé e depois o dilúvio acontece. Então nós temos esse tempo por volta de 120 anos. E depois, então, para a gente fechar aqui o vídeo que eu prometi para você, por que a Bíblia diz que Deus se arrependeu ali em Gênesis, mas também tem um texto da Bíblia que diz que Deus não se arrepende? Tudo detalhado para você aqui nesse vídeo. É só dar o play e aprender mais da palavra do Senhor. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.